Fala, guerreiro! Dando continuidade aqui à nossa última aula, né? Esse bloco aí com a regência. No primeiro momento, nós trabalhamos o conceito de regência, características da regência, os tipos de regência, tá? Nós salientamos esses pontos, né? Para que a gente pudesse ter uma intimidade, né, com esse assunto. Salientamos que a regência faz parte aí da sintaxe, né, dessa relação estrutural que leva a essa questão semântica, né? A organização da estrutura vai ter um objetivo, fazer com que o sentido, o aspecto semântico seja claro e não ambíguo. Mas antes disso, nós ressaltamos, né, e salientamos bastante a importância de entender que existe uma lógica na gramática, né? A gramática, ela tem uma estrutura, uma organização que não é à toa, né? Então a gente deve ir respeitando essa estrutura para que a gente tenha, nos assuntos como este, que estamos estudando, no caso a regência, a gente consiga ter uma compreensão com a maior facilidade. Ou seja, percebendo que as coisas, que os conteúdos têm uma conexão, uma junção. Tá certo? Mas de todos os conteúdos que a gramática nos oferece, antes mesmo da regência, existem dois aí que eu pontuei que a gente tem que ter domínio. O primeiro deles é quanto à predicação verbal, tá? Saber reconhecer o predicado verbal, o nominal, o verbo nominal. E a outra questão, a transitividade verbal, tá certo? Na aula de hoje, vamos trabalhar a regência verbal. E vamos começar a partir de agora, beleza? Acompanhe comigo, viu? Vamos lá. Regência. Regência verbal. Regência verbal. Na regência verbal, temos que entender o seguinte. Primeiro, quem é o termo regente? Quem é o termo que manda? O verbo. O verbo é o centro aí dessa regência verbal, tá? É ele que comanda, é ele que vai dizer por termo regido o que ele quer. Qual o objetivo dele, tá? E lembrando que é o termo regido que vai trazer para esse verbo essa completude. E um dos elementos importantes para que dê essa completude, essa ideia de completude no aspecto semântico, é a presença adequada da preposição. Iremos aprender aqui também, perceber que na questão do predicado, da regência verbal, na verdade, a preposição pode ou não aparecer. Inclusive, essa existência ou não existência da preposição implicará, inclusive, no sentido desse verbo. Tá certo? Termo regente, verbo. Termo regido, como falamos, é o termo que vai obedecer ao termo regente. Então temos o complemento, que aí é aquilo que vai completar o sentido do verbo. Existem dois elementos, o objeto direto, o objeto indireto, tá? E no termo regido também, na regência verbal, nós temos um elemento que caracteriza o verbo. Ele também é visto como um termo regido. E que termo seria esse? O adjunto adverbial. Beleza? E lembrando, presença da preposição. Mas lembre-se, senhores, a preposição
ela pode ou não aparecer na regência verbal. Não é obrigado toda regência verbal existir a presença da preposição. Certo? É interessante eu ter isso em mente. Não cristalize essa ideia, não fixe isso não. Tá? Porque senão isso pode gerar confusão e com certeza vai fazer com que você se atrapalhe na resolução das questões. Tá? Outra coisinha aqui importante que a gente não pode esquecer de salientar quando fala da regência verbal é a transitividade. Que inclusive é uma maneira que nos ajuda a resolver as questões, ter ciência das questões, tá? Porque as bancas, ela vai usar da malícia, né, para gerar uma confusão. Todo fragmento de texto, todo recorte textual que vocês vão ter que responder, ter que analisar numa prova, independente da banca, muito possivelmente será retirado de um texto, tá? Então, um texto muitas vezes é grande, ou um fragmento de um texto onde ele tem uma linha poética, e isso gera também um cansaço, né? Isso gera um cansaço, tem toda a questão da ansiedade na hora da prova. Então, a banca, ela utiliza isso de maneira proposital, né? Porque quando você pega um fragmento do texto, automaticamente você tem que voltar a esse texto, até para ter segurança e ter um entendimento maior a partir do contexto que aquele fragmento está inserido, para que você tenha uma compreensão maior. Então, quanto à resolução das questões de regência, eu tenho conhecimento que a regência verbal, o termo regente é o verbo, o termo regido pode ser o complemento ou aquilo que o caracteriza. O complemento, objeto direto e objeto indireto. Aquilo que caracteriza o verbo, o adjunto adverbial. Presença da preposição, que pode aparecer ou não, tá certo? E também quanto à transitividade, a mudança do tipo de verbo, tá? Inclusive por conta da preposição, né? Sem a preposição eu tenho um tipo de transitividade, com a preposição eu tenho outra, tá certo assim? Então é nessa linha aí de raciocínio. Tranquilidade? Pronto. Vamos agora a uns exemplos dos principais verbos aí que vêm caindo, né, nas bancas em entendimento, tá? A gente tem uma infinidade de verbos aí, tá? Uma infinidade mesmo. Mais de 11.000 verbos. Uma infinidade. Mas as bancas elas costumam utilizar de 80 a 100 verbos aí, onde elas ficam variando, né? E muitos deles caem com a seguinte perspectiva. Alguns verbos nós conhecemos, utilizamos diariamente e cometemos erros diariamente, né, na utilização dessa regência, quanto à utilização dessa regência, e outros verbos desconhecemos, né? Não tem condições da gente ter um domínio de todos, conhecer todos, mas podemos conhecer muitos e estar preparado para a maioria das questões quanto à regência, já que as bancas cobram cerca de 80 a 100 verbos aí, e seguem uma mesma linha, o mesmo padrão. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns verbos, alguns exemplos, alguns recortes. E desses recortes textuais, a gente vai ver a regência de alguns verbos. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com o verbo que está sempre presente, muito presente aí no nosso dia a dia, e a gente comete muitos erros, galera. Vamos lá. Os verbos são chegar e o verbo ir. O verbo chegar e o verbo ir, ambos os verbos exigem uma preposição específica. E que preposição é essa? A preposição a. Exemplo.
cheguei a Belo Horizonte, vou ao médico. Galera, atenção. Chegar e ir são dois verbos que exigem a preposição a. Exigem esta preposição e não outra. Tá certo? É interessante eu ter isso em mente. E ao exemplo, eu vou ao médico, verbo ir. Cheguei a Belo Horizonte. Galera, ambos os verbos, a partir da preposição, eu tenho o verbo VTI. Olha a transitividade desse verbo aqui. VTI. Beleza? VTI. Mas, galera, existe um probleminha aí. Perceba que são exemplos bem simples, bem comuns. Mas onde é que chega o erro? Porque no dia a dia, comumente falando, a gente utiliza o em. Cheguei em Belo Horizonte, tá certo? E isso aí fica no nosso consciente, na verdade, né? Então a gente tem dificuldade de registrar essa mudança. Quando eu chegar a casa e não quando eu chegar em casa. Então a banca muitas vezes vai pegar justamente desse ponto, que é escorregadio, que é no ponto que é muito comum, que a gente utiliza com uma certa frequência, certo? Entendido aqui a regência do verbo chegar e do verbo ir. Agora acompanhe comigo mais um exemplo. Agora, com a utilização aqui de outro verbo. Que verbo seria esse? Morar ou residir. É um verbo que também, na sua regência, exige preposição. E qual é a preposição que o verbo morar e o verbo residir exige? Preposição em. Agora eu posso dizer: eu moro em São Paulo, Maria reside em Santa Catarina. Então perceba, ó, no sentido de morar ou residir, esse verbo, ele exige a preposição em. E quanto à transitividade, ambos aqui também são verbos transitivos indiretos, tá? Já que o verbo por si só não completa o nosso entendimento quanto à completude de sentido, então precisa de um complemento. E esse complemento, para que ele seja mais preciso, adequado, ele vem com a preposição em. Então esta é a regência. Este complemento aqui, todo ele, é o meu termo regido. Lembrando, todo esse termo aqui, todo esse termo regido aqui, é o meu complemento verbal. Como é transitivo indireto, é o meu objeto indireto. Percebeu, galera? Quão é importante esse conhecimento lá atrás da transitividade verbal, de saber reconhecer esse tipo de verbo, que nos ajuda inclusive a confirmar isso aí, tá? A ter ciência disso aí, beleza? Um outro verbo simples, que na utilização cotidiana cometemos erros frequentes. Percebemos esse erro aí comumente, né? O verbo, por exemplo, namorar. Namorar. Exemplo.
Maria namora João. Maria namora João. Aí você pode se perguntar, ô Hugo, e qual o problema aí? Qual é o segredo nisso aí? Galera, Maria namora João. O verbo namorar não tem ou não exige preposição. Não exige. Então eu não posso colocar uma preposição aqui. Esse verbo é um verbo VTD. Maria namora. Namora quem? João. Verbo transitivo direto. Certo? Logo, aqui vai ser um complemento verbal que eu chamarei de objeto direto. Hugo, e qual é o nosso erro no cotidiano? No cotidiano, Maria namora, aí inserimos aqui, ó, com João. Maria namora com João. Aqui que está o erro. Já que o verbo namorar não exige, a sua regência não exige preposição. Logo, este com aqui, que é preposição, não pode aparecer. Inclusive, gerando até outro sentido. Por exemplo, se eu digo assim, Maria namora João, certo? O ato de namorar, que é bem bacana, né? Todo mundo gosta. Maria namora com João, parece até que eu estou dizendo que Maria, quando vai namorar, leva João de acompanhante. E não é com ele que ela namora. Então, gera essa mudança de sentido. E um detalhe como esse, gente, por exemplo, pode fazer diferença quanto a uma mudança, né? Eu poderia pegar uma questão dessa na banca, apresentar esse verbo e situações como essa, perguntar se mudaria o sentido. Pode ser muito comum que muita gente marcasse que não, né? Nesse caso aqui, já que comumente assim é falado, tá? Então, é interessante atentar-se a isso. Tranquilidade assim, quanto ao verbo namorar, beleza? Então, vimos verbos onde pegamos situações do cotidiano, né? E existem verbos também que têm uma amplitude de sentido. A parte do contexto, a parte da regência. Então, existem verbos na nossa língua que têm mais de uma regência, tá certo? Inclusive com ou sem a preposição, ou a mudança dessa preposição. E quanto a isso, a gente tem que ficar atento, porque voltando a possível questão que pode ser cobrada pela banca, você tem que estar atento justamente, principalmente, quando você estiver produzindo um texto dissertativo argumentativo, tá? Porque aquele que corrige o seu texto, aquele que vai corrigir o seu texto, vai estar atento a isso. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade, viu? Falamos do verbo namorar. Falamos do verbo chegar e ir, morar ou residir. Falamos do verbo namorar. Após o verbo namorar, vamos trabalhar aqui os seguintes verbos: obedecer e desobedecer. Ambos os verbos, obedecer e desobedecer, exigem preposição. E qual é a preposição exigida por esses verbos? Preposição a. Essa preposição a, galera, aparece com grande frequência. Então, atenção, beleza? Por exemplo, a criança desobedeceu, obedeceu aos pais.
o aluno desobedeceu ao professor. E vamos a o X da questão é agora, tá? O ponto importante. A criança obedeceu aos pais. O aluno desobedeceu ao professor. Sem parar para analisar assim, a gente não vê surpresa, nem mudança nenhuma, novidade nenhuma, tá? Os verbos obedecer e desobedeceu exigem, quando a sua regência, a preposição a, né? Os termos regentes aqui, tá certo? Temos aqui, ó, esse a preposição. E temos também o artigo referente a cada substantivo, a cada palavra masculina. Tranquilo até aí? Então, ó, quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Ao professor, aos pais. Ambos eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Ambos os casos eu tenho o objeto indireto enquanto complemento. Aqui também. Aqui também. Tranquilo até aí? Beleza? Comumente, situações como essa, em ambos os casos, utilizaríamos o o. O aluno desobedeceu o professor. A criança obedeceu os pais. Então, esse é o macete. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que conhecer. Hugo, é obrigação minha saber disso na hora da prova? Sim, é obrigação sua. Trabalhar esses conceitos contra a regência. Perceba, ó, obedecer e desobedecer. Todos exemplos simples, cara. Simples, 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 simples. Mas que no cotidiano a gente não utiliza de maneira adequada. E isso vai implicar no sentido. Eu tenho que aceitar e respeitar a regência adequada deste verbo. Tranquilo? Beleza? Vamos partir agora para o verbo, um outro verbo que sempre é um pegadinha, tá? Que não aparece muito, a gente utiliza apenas um objetivo diariamente, que é o caso do verbo aspirar, beleza? E acaba gerando aí uma particularidade com o verbo aspirar, beleza? Então a gente vai começar com ele. Com o verbo aspirar, vamos lá. Aspirar. Agora eu tenho que estar atento, ó. Aspirar, em que sentido? No sentido de respirar, inspirar ou sugar. Aspirar, no sentido de respirar, inspirar ou sugar, o verbo é VTD. Ou seja, não admite, não tem preposição. Exemplo. Em altitudes muito altas, é difícil aspirar o ar. Em altitudes muito altas, é difícil aspirar o ar. O aspirar aqui, galera, ó, aspirar, meu termo regente aqui, está no sentido de respirar, inspirar.
Então aqui ele é um VTD, certo? Agora, pegando o mesmo verbo aspirar, agora a gente vai dar uma outra conotação, um outro sentido a este verbo, certo? E que sentido vai ser esse? De almejar, desejar, pretender alcançar algo, alguma coisa, tá certo? Neste caso aqui, o verbo é VTI, ou seja, tem preposição. E que preposição é essa? Preposição a. Exemplo. Nunca mais aspirarei. Nunca mais aspirarei a amores impossíveis. Nunca mais aspirarei a amores impossíveis. Este aspirar aqui não tem mais o sentido de respirar, inspirar ou sugar. Tem um sentido de almejar, pretender alcançar. Verbo transitivo indireto. Preposiçãozinha, tá certo? Então, perceba que essa mudança apenas quanto à preposição, certo? Em ter ou não ter uma preposição, muda completamente o sentido, tá? E são esses detalhes que as bancas cobram bastante da gente. Então a gente tem que estar atento a um número maior possível aí dos verbos e de suas regências, tá? Um outro verbo que aparece muito mesmo, porque a gente ainda não se atentou a todos os casos, é o próximo verbo que eu vou trabalhar aqui. O verbo assistir, tá? É o verbo que há bastante variação no seu sentido a parte da mudança da sua regência. Acompanhe comigo. Verbo assistir. Vou botar alguns exemplos aqui. Verbo assistir. O médico assistiu o paciente. João assiste em Pernambuco. Eu assisti ao filme. Assiste ao funcionário tal direito.
Galera, aqui eu tenho aqui a gente colocou 4 exemplos aqui com o verbo assistir, tá? 4 exemplozinhos com o verbo assistir. E a partir desses exemplos, conseguiremos perceber essa mudança da sua regência, né? Do seu sentido, tá? E dessa utilização, dessa preposição ou não. E a mudança dessa preposição. Acompanhe comigo esta análise aqui. Vamos lá. O médico assistiu o paciente. O médico assistiu o paciente. Assistir aqui não tem preposição. Beleza? Assistir aqui é um verbo transitivo direto. Logo, o meu termo regido é um objeto direto. Tranquilo até aí? Assistir aqui está no sentido de ajudar. O médico ajudou o paciente. Quando o verbo assistir tiver no sentido de ajudar, prestar socorro, não exige o quê? Preposição. O verbo não exige na sua regência preposição. Tranquilo? Próximo caso. João assiste em Pernambuco. Verbo assistir, aqui, assiste, é um verbo VTI. Já que o seu complemento, já que o seu termo regido é um objeto indireto. VTI. João assiste em Pernambuco. João mora em Pernambuco. O verbo assistir, no sentido de morar, de residir, tá? Quer dizer o quê? Aceita, exige, melhor dizendo, a preposição em, tá? No verbo VTI. Tranquilo aí? Sentido de morar, de residir. Eu assisti ao filme. Assistir aqui também é um verbo VTI. O meu complemento é o objeto indireto. Esse assistir, nesse caso, vou colocar aqui ao lado, tá? Está no sentido de ver, presenciar. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem vê, vê alguma coisa, vê algo. E este algo aqui é o filme. Então, admite, exige preposição a. No caso aqui, colocar, tá? No primeiro caso, sem preposição. Segundo caso, preposição em. Terceiro caso, preposição a. Beleza? Último caso. Assiste ao funcionário tal direito. Assistir aqui está no sentido de caber. Cabe ao funcionário tal direito. No sentido de caber, assistir aqui, que passa a ser um verbo transitivo indireto, assistir no sentido de caber, verbo transitivo direto, exige a preposição a. Então, tem preposição a. Exige no seu termo regido a preposição a. E galera, perceba o quão interessante isso. Ó, o mesmo verbo, assistir, agora ele tem alguns sentidos aqui. Você pode pegar, por exemplo, uma questão de prova, onde o enunciado apresenta o verbo assistir e está presente no texto. Ele pergunta lá dos itens abaixo qual mantém o mesmo sentido. Então todos os itens vão aparecer com o verbo assistir. Então qual é o segredo? Você reconhecer a transitividade desse verbo e a mudança de sentido a partir da ausência e da presença de qual preposição.
E aí você consegue entender qual é o seu sentido e você pode comparar com o que vai estar em destaque naquele recorte apresentado no enunciado da questão. Que é muito comum esse tipo de questão aparecer, né, através das bancas. As bancas, elas cobram muito nesse sentido, tá? O verbo assistir é um dos principais verbos aí que aparece com essa variedade, né, dentro da regência. Beleza? Então, para finalizar, vale salientar mais uma vez a importância do domínio da transitividade verbal, tá? Quando o verbo é transitivo, é intransitivo. Vale salientar quando esse tipo de predicação, e estar atento que na regência verbal pode existir ou não existir preposição, o termo regente, tá? Diferente do termo na regência nominal que iremos trabalhar na próxima aula, tá certo? Totalmente diferente, porque lá na regência nominal só ocorre com a presença da preposição. Aqui percebemos que há casos que tem a regência e outros que não tem. Tá certo, galera? Esta aula nos ajuda a ter esse entendimento que é regência verbal. No Resumex vai estar lá um conjunto de alguns verbos, tá? Que caem bastante. Um conjunto de verbos que caem bastante para que vocês treinem a sua regência e um conjunto de exercícios. Então fique atento a isso. Até a próxima aula, guerreiro. Regência nominal. E continue aí em bons estudos. Valeu, forte abraço.